quarta-feira hoje, quarta-feira. E o que quarta-feira é? É o topo da montanha. Daqui pra frente, só ladeira abaixo. Sexta-feira já que tá aí. Benção demais. Pastor, ontem nós nem terminamos aquele assunto lá, né? Na verdade, Passou um pouquinho do tempo. são assuntos que, se deixar, a gente vai ficar aqui muito tempo, né? Passou o Muito tempo e a tempo. gente nunca vai terminar. Exatamente. Falar sobre isso é um assunto bem complexo e bem longo. Ontem nós estávamos falando que nós somos a maior arma de guerra, né? Nós somos. Você é a maior arma de guerra. E hoje eu quero continuar esse assunto deixando bem claro para você que você é o caçador. Você não é a caça. Você é o alvo do inimigo, mas é você que caça, é você que vai para cima, é você que faz acontecer. Então hoje nós vamos te dar algumas chaves aqui no meio do caminho aqui para você poder compreender melhor sobre isso, né, pastora? Eu vou deixar aqui um versículo base para hoje, Romanos 8, 15. Pois vocês não receberam o espírito que o escravize, para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Eita, isso é bom demais. Fala aí, pastora. Pelo que eu estou vendo aqui, a primeira coisa que faz a gente paralisar, se a gente não guerrear contra nós mesmos, é o medo. O medo, exatamente. O espírito de medo é uma prisão espiritual. É uma prisão espiritual. Porque o medo é algo que faz parte dos nossos sentidos. A gente precisa sentir o medo. Porque se a gente não tivesse medo, a gente faria altas loucuras, vamos dizer assim, né? Isso. Se a gente, um exemplo, se a gente não tivesse medo de cair, a gente ia ter uma vida totalmente desregrada. Se a gente tivesse medo do que as pessoas vão falar ao nosso respeito, nós não gravaríamos podcast. Ah, sim. Muitas das vezes eu não fiz nada disso por causa do medo. Confesso que eu era uma pessoa bem medrosa. Tudo que é novo para mim era uma barreira muito grande. Não, você é corajosa. Hoje eu estou me tornando. A verdade, agora vocês vão ver um aconselhamento pastoral ao vivo. Irmã, o medo sempre estará presente na vida das pessoas. As pessoas sempre vão ter medo de fazer algo. Sempre. Eu tenho medo de fazer as coisas. Eu tenho medo, às vezes eu tenho medo que as pessoas vão pensar ao meu respeito, que as pessoas vão falar de mim. Eu tenho medo que as pessoas podem trazer do meu passado para tentar manchar o meu presente, né? Eu tenho medo. Mas o ato de eu fazer, mesmo com medo, me torna uma pessoa corajosa. Sim. Entende? Então, é diferente sentir medo e ser medroso. Você sente medo, mas mesmo com medo você é corajoso. Se você sente medo e você para, você é medroso. Então, nós não somos medrosos, nós temos medos, mas não somos medrosos. Amém, irmã? E a gente vê que, falando sobre o medo, quando Moisés morre, e então Deus chama Josué, nós vemos que Josué teve que enfrentar várias batalhas, né? Muitas guerras, muitas. No tanto que eu falei para vocês, quer aprender a guerrear? Leia o livro de Josué. Lá tem muita guerra, né? E nós vemos quando Deus chama ele, Deus fala uma coisa para ele, ó. Só uma coisa eu te falo. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Vai que vai. Então, não precisa ter medo, né? Por quê? Porque o medo paralisa, o medo nos bloqueia, o medo não deixa a gente fazer nada mesmo. Exatamente. Ele segura a gente. Então, a primeira coisa, né? O medo aprisiona a mente, né? O medo nos impede de tomar decisões e transforma as coisas que são tão pequenas, às vezes, coisas simples, né? E faz a gente ver coisas pequenas como coisas gigantes, como coisas grandes que a gente não consegue, a sensação que dá que a gente não vai vencer. Né? Essa é a função do medo. O medo, ele tem a função de nos proteger, mas ele não pode nos transformar em pessoas medrosas. Sim. O medo faz parte. Não pode nos paralisar. Mas não pode nos paralisar. Exatamente. E vamos lá então, pastora. Falando sobre a questão de eu sou a arma, né? Eu sou o caçador, eu não sou a caça. E todo caçador ele precisa ser corajoso.
O caçador ele tem que aprender que ele tá ali para poder ir atrás daquilo, da caça dele, né? Então, se nós olharmos, se nós invertermos os papéis aqui agora, se a gente nos colocar no lugar de caça, é exatamente isso que o inimigo quer. Ao tempo todo, ele tenta nos caçar. Ele Sim. tenta nos devorar. A Bíblia fala que o inimigo de nossas almas, ele fica ao nosso derredor, Bramando. bramando como um leão, desejando ou esperando uma oportunidade. Olha que interessante, para nos tragar, para nos devorar, né? Então, assim, nós temos que aprender a encarar dessa forma e inverter os papéis. Agora, quem tem que correr é o diabo, né? Quem tem que correr é o inimigo. E aí a gente vai entendendo que se a gente se posiciona dessa forma, por isso que a Bíblia fala, eu até mencionei ontem, né? Resistir ao diabo e ele Fugirá de fugirá de vós. vós, né? Então Essa é sobre resistência, isso, né? essa resistência que a gente precisa ter ali de resistir, realmente é aprender a batalhar contra nós mesmos. Essa guerra que a gente tem que batalhar. É uma batalha, tem até um livro, né? Daquela mulher que eu esqueci o nome dela. Joyce Meyer, Joyce Meyer, uma coisa assim do tipo. ela fala o campo da batalha da mente. Porque a nossa mente ela é muito poderosa. Então, aonde a gente mais guerreia é na mente. Na mente. A nossa primeira guerra é na mente. Então, a gente tem que guerrear ali, né? Para poder conseguir guerrear externo. Tá? Então, a gente tem que guerrear interno para depois E, guerrear e externo. se o inimigo colocar o medo na nossa mente, se ele nos convencer, se ele convence a pessoa que a pessoa ela é uma medrosa, ele sufoca, né? Ele consegue sufocar a voz de Deus dentro daquele coração. Sim. E ele amplifica as mentiras do diabo. Porque o que o diabo mente pra gente? Você não pode, você não é capaz, você não vai chegar. Então, a palavra que o diabo lança sobre as nossas vidas, ele está tentando invadir a nossa mente, paralisar aquilo que Deus tem pra gente, para que a gente não conquiste o que o Senhor realmente espera de nós, né? Uhum, é isso mesmo. E ele fazendo isso, ele bloqueando isso, você interrompe, né? Você acaba paralisando as promessas, aquilo que o Senhor já tem reservado para nós. Fica paralisado, porque ele conseguiu acessar. E é só acessou porque a gente acabou dando essa permissão para ele, né? Exatamente. E eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. E na autoridade de Cristo, essa prisão mental na vida das pessoas tem que cair por terra em nome de Jesus. Você tem que ser destravado, meu irmão. Você tem que ser destravada. O seu coração tem que palpitar em fazer aquilo que Deus te deu liberdade para fazer. Deus te chamou. Acabamos de ler, a pastora acabou de ler. Não é Né? espírito de escravidão. Não foi um espírito de escravidão. Deus te chamou para uma liberdade. Deus te chamou para ser aquele que vai fazer coisas extraordinárias na presença do Senhor. Então vai para cima, vai para frente, resista o inimigo, ele vai cair por terra em nome de Jesus. Pastora, sintomas do medo ativados por espírito imundo. Agora nós vamos falar um pouquinho no mundo espiritual. O diabo, ele pode lançar sentimentos de medo na vida das pessoas. Muito. Aprisionando as pessoas, né? E às vezes é até como a gente tem falado. Feridas passadas, traumas, dificuldades, coisas que foi lá na criança ferida, na infância, na adolescência, e a pessoa vai trazendo isso para o resto da Sim, vida. sim. A maioria das vezes, esses bloqueios emocionais vêm da sua infância, né? Esses bloqueios de medo, de vergonha, muitas das vezes é colocado lá na sua infância. Aí você se torna um adulto medroso. Um adulto medroso, mas só que você tem que resolver, né? Tem que ressignificar tudo isso, tem que mudar esse sentido. Daí você tem que olhar para a palavra. O que a palavra diz? Né? Colocaram o medo em mim, mas o que Deus fala? Deus fala para ser forte, ser corajosa, né? Totalmente oposto. Lá atrás colocaram medo, mas agora o Senhor fala: seja forte, seja corajosa,
né? Então, daí você tem que mudar a sua mentalidade. Não é Isso, nós fácil, tava, não. isso a gente estava falando lá na semana passada, nós comentamos um pouquinho sobre isso, mas como nós estamos falando sobre o medo, faz parte também. Por exemplo, quando a gente estava falando sobre fortalezas, né? O medo, de certa forma, ele é uma fortaleza É, espiritual. Por quê? Porque lembra que eu falei, pastora, da semana passada, sobre a adolescente que foi traída pela amiga e sim, tal. Depois ela criou uma resistência em fazer novas amizades. Essa resistência, ela também pode, essa palavra resistente pode ser substituída pelo medo, né? Medo de confiar em alguém, medo de tentar de novo, medo de recomeçar. O casamento que acabou, por exemplo, a pessoa sofreu muito no casamento anterior. Aí ela se decepciona tanto que ela tem medo de se casar de novo, tem medo. Uhum. né? E aí fica esse ciclo, o medo, o diabo, quando ele consegue estabelecer o medo na mente da pessoa, ele paralisa, Paralisa. né, a Ele pessoa, né? paralisa. E se a gente não tiver um conhecimento e mudar isso, a gente vai envelhecer e vai morrer sem viver o propósito. Porque todos nós aqui na Terra, a gente não está aqui por um acaso. Todos Aham. nós que estamos aqui, a gente está com um propósito. A gente tem um propósito para cumprir na Terra. Ninguém está aqui, ai, sou fruto do acaso. Ninguém é fruto do acaso. Todos têm um propósito. O problema é que quando o inimigo consegue acessar e colocar esse medo ou essa vergonha, que seja, ele bloqueia, ele paralisa tudo. Então, assim, a pessoa não se levantar e não mudar essa história, ela vai envelhecer, o tempo passa, né? Ela vai Aham. envelhecer e não vai viver tudo aquilo que Deus É projetou para porque a ela. pessoa, a pessoa se sente insegura, né? A pessoa se sente derrotada o tempo todo, ela, Incapaz, né? ela se sente incapaz, ela se sente inferior às outras pessoas o tempo todo, Uhum. né? Não é se sente superior também com ar de jactância, de Não, não. não. Mas ela se sente sempre no É. ambiente, ela sempre vai ser a menorzinha, a mais coitadinha. Eu não consigo, eu não sei, eu não faço, E- eu não posso. Ela sempre vai estar trabalhando nesse cenário de insegurança, de incertezas, de autopiedade, né? Ela fica ali, nessa roda do rato, né, pastor? e é por isso que esse versículo aqui que a gente acabou de ler faz muito sentido. Aham. Ele não te deu um espírito que te escravize novamente, no medo. Mas agora você recebeu um espírito de quê? De você foi adotado, Espírito de filho, de cara. filho. Olha para você ver, isso muda toda a história, todo o contexto. Então, eu sou outrora, eu fui forjada, eu fui criada de uma forma que colocaram em mim, né, inconscientemente, muito medo, muita insegurança. Agora o senhor está falando, eu quero que você venha agora, que você vai ser minha filha. Como que eu vou ter medo de alguma coisa se eu tenho um pai? Né? Por que que eu vou ter medo de alguma coisa se eu tenho um pai? Um pai que me protege, um pai que me guarda, um pai que cuida de tudo para mim. Então, isso está muito ligado à identidade. Aham. Então, quando você entende a sua identidade de filha e de filho, tudo muda. Tudo vai mudar em sua volta, né? A sua coragem vai ser outra. Tudo vai mudar em sua volta. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que entender é sobre a identidade dela. Quem ela é? Ela é aquilo que fizeram com ela? Ela é aquilo que disseram que ela é? Não é sobre isso, é É, sobre é aqui, ter, isso é que Deus está falando. exatamente. E é ter um pai pra falar pra ela: você não precisa ter medo. Não. Eu tô do teu lado. E eu lembro quando eu brinquei com o Arlen, nosso filho, eu falei, ele falou assim: pai, o menino da escola e fez isso comigo e tal. Eu falei pra ele: cara, você vai chegar nele e falar pra ele assim: olha, não mexe comigo não, porque meu pai é um Deus. Aí o Arlen ficou assim: oxe, tipo, Como assim? como assim meu pai é um Deus? Mas eu não tava falando de mim. Né? Eu tava falando pra ele assim, que ele tem um Deus, que ele tem um pai que é um Deus. Cara, você consegue entender isso? A gente consegue substituir, né? Não é substituir, mas entender que
a nossa figura paterna, ela está ilustrada ou está pautada em um Deus que Muito fez forte. todas as coisas, que Isso, pode tudo. isso é assunto para os próximos. Não, mas é um assunto muito profundo. É muito Então, se profundo. você tem, se você sente, é, se você se sente inferior, incapaz, medo de recomeçar, medo de tentar, medo de tudo, tudo. Pessoa medrosa tem medo de tudo, medo do emprego novo, tem gente que tem medo de mudar de emprego. Eu tenho uma palavra, a palavra é: essa opressão não vem de Deus, tá? Essa opressão é um ataque direto do diabo para sua vida. Você precisa de colocar a sua fé em ação, dobra o teu joelho, renuncia a esse medo, manda embora esse medo e expulsa a influência do diabo, né, pastora? Sim. Porque o diabo ele quer paralisar. Ele quer. Projeto. E ele vai paralisar como que ele coloca o medo? Primeira coisa, ele tira a identidade de filho, né? É. Por isso que o Romanos está falando isso. Na verdade, muitas pessoas ainda não conseguiram nem ter identidade, não é nem que roubar, né? Porque tem pessoas que nem aceitaram ainda Jesus, nem aceitaram ainda Deus como Pai, aí nem tem identidade forjada ainda em Deus. Uma vez que você entende isso, que você tem um Pai, né? Um Pai celestial, um Pai acima de tudo, aí muda toda a história. Aí você consegue romper e fazer tudo aquilo que Ele determinou para você. Exatamente. E o medo, ele quer roubar isso. Ele quer tirar essa identidade. Ele quer tirar de você o que Deus já te deu. É teu, tá? É a convicção. Você tem que ter uma convicção. Quer vencer o medo? Você precisa de ter uma convicção de que você é filho amado e guardado por este paizão. Sim. Por esse paizão que você tem. E aí eu esquecendo de cortar a câmera pra Eu mim percebi. aqui. Ajuda eu, pastor, com esse olhar que tiver Eu na Ana Cláudia. percebi. Então, você tem que ter em mente isso, né? Você tem um paizão que te guarda, que cuida de você. Você é filho amado. Então, quando você entende isso, quando você compreende isso, você não vai mais precisar de ficar fugindo das coisas, da tempestade. Você vai entender que você foi chamado para vencer, né? Você é um herdeiro de Deus, herdeiro do reino. Você faz parte do projeto, do plano de Deus para sua vida. Então, quando você compreende isso, irmão, você rompe. Então, você tem que entender. Você tem que vencer esse medo, você tem que vencer essa luta. Você tem que ir para cima. Essa guerra interna. É uma guerra, é uma batalha, pastor, é uma batalha. Nossa. Mas você precisa recuperar a sua identidade e voltar a ouvir a voz de Deus dizendo: eu sou teu pai. Eita, isso dá vontade até de falar no estranho. Não temas, eu estou contigo. Essa é uma verdade que restaura a nossa alma e ela destrói todo o medo que está dentro de nós. Né, pastora? Não temos, sou contigo, é um tema que Deus, é algo que Deus sempre usa, né? E eu acho lindo porque quando Deus nos chamou para essa obra hoje, né, que nós estamos, que hoje nós temos uma igreja, que a gente cuida de uma igreja, e o Senhor se manifestou, Ele falou isso para mim, né? Não temos. Então Deus se manifestou de uma forma de paterna tão grande na minha vida, por eu ter tido, né, a falta da paternidade desde da infância. O Senhor teve que se manifestar, né, de uma forma sobrenatural para dar essa segurança para mim. Então, uma vez que você cura essa criança ferida, essa paternidade mal resolvida, você consegue ver Deus como teu pai, você está pronto para ir para a guerra. Quando você consegue ver Deus como pai, você está pronto para ir para a guerra. Aí você vai guerrear, o diabo não tem vez com você, porque você já sabe quem você é em Deus. Agora, exatamente. Se você tiver dúvidas de quem você é, aí você vai ter que resolver, porque você está vulnerável. Se você tiver dúvida de quem você do que Deus te criou para ser, aí você fica vulnerável. Você fica com muitas dúvidas. E esse assunto ele é tão profundo quando a gente fala de paternidade, porque o que dá segurança? É a figura paterna. A figura paterna é que nos dá segurança.
né? Quando a gente tem um pai que tá ali do nosso lado, nos apoiando, nos encorajando, aí não tem medo. A gente pega e faz, pega e começa, pega e recomeça, estragou, arruma, e vai pra cima e tal. Mas quando não se tem essa figura paterna, é natural não ter essa mesma segurança. É. Então, só para você ter noção da profundidade desse assunto. Esse É assunto, muito longo, né? ele é longo demais. Porque se a gente for entrar agora no assunto de paternidade, a gente vai cavar um buraco gigante. E vai ter que entrar lá dentro para poder extrair para você tudo que a gente precisa de te mostrar e te explicar por que você sente tanto medo. Mas o primeiro passo disso tudo, você precisa se posicionar. Você precisa entender, você precisa declarar a palavra de Deus na sua vida e dizer: a tua palavra diz, Senhor, a tua palavra diz que eu sou teu filho. Você precisa de confrontar as mentiras que o diabo às vezes lança sobre a sua vida, lança sobre você, dizendo que você é incapaz, não pode, você não, nem tenta. A estratégia do diabo é assim, ó, nem tenta que você não vai conseguir. E às vezes você fica travado na sua vida, você é impedido de prosseguir, de crescer espiritualmente, de crescer profissionalmente, de crescer na sua vida como homem, como mulher, como pessoa, porque você está travada. Né? Então, assim, declare isso, diga pro diabo, o seguinte: você não tem autoridade, não tem poder sobre a minha vida. É. Né? Sabe o que você faz? Você coloca uma música para você ouvir todos os dias, que o Arley cantou ontem, acredita? Lembra? Ah, lembro. O Arley cantando, ele cantou assim: eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Ele incrível, cantou né? Ontem, ficou tempão cantando esse refrãozinho aí, né? Ficou cantando essa musiquinha. Então, é que você entenda. Coloca todo dia, do Fernandinho, coloca lá. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Ouve até entrar na sua mente. Você tem que entender, você não é mais escravo do medo, você é filho de Deus. Filho de Deus não tem medo de nada. Exatamente. Não tem medo de nada. E como nós tinha falado, pastor, não é errado sentir medo, é errado paralisar por causa dele. Entende? Uhum. Essa é a questão. Sentir medo é natural. O medo, ele é uma segurança pra gente, segurança natural do nosso corpo. Medo de altura, medo. Às vezes tem gente que tem medo de andar de avião, né? Medo de andar de bicicleta, tem gente que tem medo de andar de moto. Não é sobre sentir medo. Ah, pastor, então eu tô com um problema muito sério que eu tenho medo. Tem medo Não, de tudo, é. É natural. Tem gente que tem medo de aranha, medo de cobra. Eu também tenho. Se encontrar uma cobra dentro de casa, mas sentir medo, lógico que eu vou. O medo nos protege para não pegar ela na mão. Sim. Entendeu? É, mas um medo que faz mal é o medo que te paralisa. Paralisa. É o medo que Deus fala para você, vai, eu não vou, tenho medo. Não vou Faz, tentar. filha, mas o seu pai tá mandando você fazer, ele tá te dando segurança para isso, você não ele vai. Ele falou que você é capaz, é, né? Se ele então falou, vai. já é. Então, não fica esperando você sentir coragem para fazer, né? Você tem que agir, tem que ir. É a atitude de fé de Abraão. Deus falou assim, Abraão, quando você puder, quando você sentir no coração não desejo, vai, sai do meio da tua casa, da tua terra, da tua parentela e vai. É pela fé, é uma atitude de fé, né? E quando você avança, quando você vai, o inimigo naturalmente ele vai recuar. Ele fala, opa, isso aqui não é pra mim. Isso aqui, esse camarada aí, né, pastor? Esse camarada, ele tá muito corajoso. A gente tá falando sobre ferramentas para atacar o mal. Vocês estão entendendo isso ou não estão? Parece que não faz sentido, né? Mas é sobre isso. Você tem que estar pronto para a guerra. Então, primeira arma é, né? É você. Exatamente. Não é isso? Você é a arma. Você é. Exatamente. Né? É isso você mesmo. é. Você é a arma. Compreenda. Então, se você é a arma, depois pode vir o que for. Mas para isso acontecer, você tem que estar resolvido. Exatamente. Depois nós falamos que você é o caçador, você não é a caça. É você que vai. É a caça corre. O caçador vai pra cima. Isso. Agora eu tô falando pra você, ó, não temas. Deus tá falando, não temas, não deixa o medo te paralisar, tá? Então, assim, você precisa de ter coragem. Como nós falamos, a coragem não é a ausência de medo. Muito pelo contrário. O camarada que tá com medo e mesmo assim faz, ele é um baita de um corajoso, tá? A coragem é você ter uma convicção. A coragem é você ter certeza que vai dar certo, sabe? A coragem, ela nasce dentro do seu coração, quando você lembra
quem você é. Né? Quando você lembrar aí, a pastora lembrando eu da câmera. Meu Deus do céu, pastora, vou deixar no meio aqui, tá? Quando eu errar, você aperta pra mim. Aqui, ó, pronto. Aqui sou eu, aqui é você. Ensinando a pastora aqui. Quando eu esquecer, você aperta, tá, pastora? Tá bom. Vamos lá. Câmera central, aqui. Então, a coragem, ela é o quê? A coragem, ela deve nascer quando o coração. Você deve lembrar no seu coração quando você é em Deus. Sabe? Quando você é em Cristo. Quando você identifica a sua identidade. Opa, tô com medo, mas eu sei quem eu sou. Uhum. Eu sou filho Muda de Deus. tudo. Exatamente. Quando você assume. Por isso que Davi era um cara muito corajoso. Eu olho para Davi e vejo ele assim. Gente, ele tinha muita dificuldade paterna, né? Terrena. Ele tinha muita dificuldade paterna terrena, porque ele era isolado ali, né? Como filho, ele era isolado. Mas nós vemos que ele foi forjado em Deus mesmo, então a segurança dele, no tanto que você vai ver né, os salmos dele, você sempre vê ele falando: Senhor, meu refúgio, minha fortaleza, né? Socorro bem presente na angústia. Então ele via muito Deus como pai dele, como o que protegia. Quando ele vai lá enfrentar aquele gigante, ele não teve medo. Por que ele não teve medo? Porque ele sabia quem ele era em Deus. Esse é o segredo. Ele não teve medo porque ele sabia quem ele era em Deus. Porque Deus forjou ele. Porque lá no pasto ele matou um urso. Não foi isso? Ou leão? Matou o leão, matou o urso. Então, lá no pasto. Mas ele entendeu que não foi a força dele. Ele entendeu isso. Então, assim, não foi minha força. Jamais que eu, um menino, um garoto, ia conseguir enfrentar um urso, um leão. Mas eu acho que ele teve medo. A Bíblia não Eu fala. acho que deve ter sido, mas ele foi corajoso. A Bíblia. Sim, é isso que eu tô É o falando. segredo, o corajoso. Cara, na boa, meu, você tá aqui. Daqui a pouco tem um urso querendo comer uma ovelha, rasgando a sua ovelha. Você vai lá enfrentar esse urso na mão. Por mais que você tá com Enorme, medo, né? você vai pra cima. E Davi não era uma pessoa grande. A Bíblia fala que ele Não. era de estatura pequena. E ele era jovem ainda, né? A Bíblia fala até que ele era uma criança, não é isso? Era um jovem. É, então, assim, ele não temeu. Por ele ter enfrentado lá no campo o leão e o urso, quando ele foi lá para a guerra, né? Que Golias estava lá, quando Golias gritou, ele já falou: Não, eu vou. Quem é esse cara? Ele está indo contra o povo de Deus. Então, assim, ele via uma referência muito grande de Deus. Então, quando ele vai enfrentar Golias, ele fala: Você vem em mim aí com as espadas, mas eu vou em você em nome do Senhor. Então, assim, ele Exatamente. tinha convicção. Ele tinha convicção de quem Deus era. Eu acho que é o. Acho não, tenho certeza. O segredo da nossa vida é ter convicção de quem realmente Deus é. Isso. É como eu falei, né? Foi anteriormente. Você vence o medo quando você sabe quem é o seu Deus, quem é o seu pai. Aí você vence. Entende? Você sabe que seu pai tá ali com você. E agora, assim, pra encerrar, cara, eu vou dar uma dica aqui agora de milhões. Uma dica de ouro. Quer vencer o seu medo? Ore a Deus. Peça ao Espírito Santo que ele venha queimar dentro de você, reacender esse fogo. Reconheça quem você é. Reconheça sua paternidade em Deus. Reconheça que a sua coragem ela só é restaurada, ela só é transformada quando você entende quem é o seu Pai, o seu Deus, aquele a quem você serve, né? Por isso que Ezequiel fala, maior é o que está conosco do que o que está lá fora. Geazi, isso, deixa eu ver, Geazi, ele não tinha noção, ele não tinha visão espiritual para entender que aquela batalha estava garantida. O exército assírio estava cercando toda aquela montanha para pegar eles. Quando Geazi sai e olha para fora, o que ele vê? Ele vê um monte do exército inimigo e ele fica desesperado. Puxa vida, tem um exército inimigo aqui, tem muita gente que vai nos matar. Aí quando Eliseu chama ele, fala: Não, vem cá, cara, vou orar para Deus abrir os seus olhos espirituais, para esse medo ir embora. Aí quando ele volta lá, ele vê o quê? Um monte de carros e cavalos de fogo cercando-se, milhares cercando aquele exército assírio. E aí ele ficou convicto, ficou certo. Então ore a Deus para que Deus ele tire as escamas dos seus olhos, para que você consiga enxergar quem você é e o que você é.
E quem é seu pai, quem é o seu Deus, aquele que te chamou, aquele que te escolheu, e lança fora todo esse medo. Amém, pastora? Amém. A palavra também diz que o amor lança fora todo medo. Então, sinta, né? Deixe esse amor te envolver, que esse amor vai lançar fora o medo. Quando você sente esse amor de Deus, esse cuidado de Deus, o medo vai ficando fora. É isso. Exatamente. Deus abençoe vocês. Amanhã, quinta-feira, a gente volta com mais uma palavra para a gente poder estar indo já para os encerramentos dessa semana sobre esta mensagem, sobre armas espirituais, leis de guerras espirituais. Então aprenda que o medo não faz parte da guerra. Você precisa ser forte e corajoso, tá bom? Fiquem todos com Deus. Uma ótima semana para todos vocês. Manda um beijo aí, pastora. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua casa e sua família. Amém. Amém. Fiquem todos com Deus.